Salve, salve galera, SEB, professor Breno de Sociologia aqui, para a gente continuar a abordagem desse assunto tão importante que é o positivismo de Augusto Comte. Então nesse sentido a gente vai continuar a tratar, a partir do que nós já abordamos no primeiro vídeo, a temática do positivismo do Comte, o fundador da sociologia. Nesse caso, então, nós vamos continuar a nossa abordagem pensando como que o positivismo possui alguns princípios. Princípios que vão nortear todo o estudo sociológico, toda a metodologia positivista proposta pelo Comte, correto? O primeiro desses princípios que eu posso destacar para vocês é a prioridade do todo sobre as partes, ou seja, a dimensão coletiva, a dimensão social para Comte sempre se impõe às ações individuais. Então quando a gente fala no sentido de todo, é a dimensão coletiva. Quando a gente fala no campo das partes, diz respeito às ações individuais. Então essa é uma premissa básica do pensamento de Comte. Há sempre uma prioridade do todo sobre as partes. Lembrando aquela discussão que a gente já trabalhou em aulas anteriores presenciais da relação entre indivíduo e sociedade. Outro ponto importante que a gente deve destacar aqui é que para Comte o progresso dos conhecimentos é uma característica da humanidade. O que isso quer dizer? Todo grande sociólogo clássico, ele vai propor uma perspectiva, uma abordagem, uma concepção de história. Por exemplo, Comte acredita que o que move a história, o que faz a roda da história se movimentar, são necessariamente as formas de produção do conhecimento. Uma sociedade evolui quando ela produz e acumula conhecimentos mais sofisticados. Isso faz com que Comte tenha uma perspectiva evolucionista, digamos assim, das relações sociais e das sociedades como um todo, legal? Além disso, é importante considerar esse terceiro princípio, que hoje é muito questionado, mas à época do Comte foi muito aceito, correto? O Comte vai dizer mais ou menos o seguinte: o homem é igual em qualquer lugar, em qualquer momento histórico. O que isso quer dizer? É uma abordagem que expressa uma concepção de história linear e universal. O que isso quer dizer? Para Comte, todas as sociedades, todas as culturas, todos os grupos humanos partem da mesma, origem, vão vivenciar as mesmas etapas e chegar ao mesmo ponto final. É, portanto, uma perspectiva de uma história linear, universal e, num certo sentido, e aí é um problema, etnocêntrica. Porque, como a gente vai ver na Lei dos Três Estados daqui a pouco, o Comte acredita que o estágio social mais elaborado, mais desenvolvido entre as sociedades, o que você acha que é? É o modelo de sociedade do próprio Comte à época. A sociedade urbana, capitalista, industrial, burguesa. Então para ele, por bem ou por mal, todas as sociedades iriam passar pelos mesmos estágios também e atingir o mesmo ponto final, a sociedade desenvolvida, urbana, capitalista e, europeia, correto? Bom, nesse caso é importante a gente salientar que o Comte ele elabora a Lei dos Três Estados para abordar e exemplificar principalmente esse terceiro princípio, correto? E na Lei dos Três Estados reitera-se alguns elementos importantes. Por exemplo, leiam comigo um texto do próprio Comte. O verdadeiro espírito positivo consiste sobretudo no ver para prever, o pragmatismo de novo, em estudar o que é, a fim de concluir disso o que será, segundo um dogma geral da invariabilidade das leis naturais. Então, para Comte, há uma lei natural invariável que leva ao desenvolvimento das sociedades como um todo. Isso é muito importante para a gente entender as bases do positivismo para pensar a filosofia da história que ele acaba, de uma certa maneira, desenvolvendo, correto? Além disso, vamos abordar agora com detalhes o que é cada um desses estados e como que o Comte vai, num certo sentido, pensar as diferenças e as características de cada uma dessas etapas. Bom, um dado antes da gente começar. O Comte, ao abordar a Lei dos Três Estados, ele faz uma alusão como se fossem fases da vida de uma pessoa. Então, o primeiro estado vai ser uma fase infantil, uma fase ali marcada pela imaginação. O segundo estado, como nós vamos ver, é um estado marcado pela argumentação, como se fosse a adolescência, onde nós perguntamos o porquê de tudo, né? Queremos saber o porquê das coisas. E o terceiro estado é aquele estado mais maduro, é aquele estado relacionado à fase adulta de uma pessoa, correto? Então nós vamos lá abordar cada uma dessas partes. Primeiro, o estado teológico, como eu falei, ele é, caracterizado, definido pelo critério da imaginação.
o momento no qual os homens explicam os fenômenos através dos deuses. É o surgimento do pensamento mitológico, que toda cultura e toda sociedade, nos seus primórdios, de certa maneira, segundo Comte, acabaram por vivenciar essa etapa. Então, se atribuía forças e entes sobrenaturais como deuses, mitos, as explicações para os fenômenos concretos, inclusive os sociais, correto? Mas a sociedade evolui à medida que ela produz e acumula conhecimento. Então aí a gente vai ter o segundo estado, chamado de metafísico, no qual o critério do conhecimento agora não é pautado mais na imaginação, mas na argumentação. Legal? Nesse momento nós temos o estado metafísico definido. Através de ideias gerais se estabelecem os valores sociais, ou seja, forças abstratas inerentes aos diversos seres do mundo. Um dado interessante é que o Comte vai propor que esse é o momento que surge, por exemplo, o pensamento ou o conhecimento filosófico em uma sociedade, certo? Onde, para você aceitar verdades de caráter filosófico, são necessários argumentações para convencer os outros sobre a perspectiva elaborada, correto? Como, por exemplo, valores sociais, como tabu, também pode ser pensado nesse sentido. Pense no tabu do incesto. No primeiro momento, ele não era um tabu como é hoje para quase todas as culturas humanas. Quando, lá nos tempos primordiais, o primeiro indivíduo estabelece a proibição, a interdição moral de pessoas terem relações sexuais, amorosas com pessoas que são próximas na sua consanguinidade, e isso é o incesto, nem todos aceitaram, porque era comum as práticas incestuosas. Quando isso é estabelecido enquanto um valor moral, foi necessário argumentar para que todos viessem a acatar, digamos, essa nova realidade. Então isso é muito importante para a gente considerar. O outro estado, que é marcado pelo acúmulo de conhecimento, é o estado positivo ou científico. Ou seja, agora não é mais imaginação, não é mais argumentação, mas sim o critério da observação. Por quê? As explicações deveriam decorrer do método científico, que seria o momento das sociedades industriais. Então, para Comte, seria um momento de estágio maior, de maior desenvolvimento nas estruturas da sociedade como um todo, correto? Nesse momento eu posso dar um exemplo bem simples. Se, por exemplo, eu for, digamos, acusado de ser pai de uma criança, numa relação que eu tive no passado, hoje não vai adiantar eu usar da imaginação, não vai adiantar eu usar da argumentação frente a um tribunal. Que vai determinar se eu sou pai ou não da criança é um teste científico, é o teste de DNA, correto? E é aí, uma vez que esse teste dá ou não que eu sou o pai da criança, não adianta nenhuma argumentação, muito menos a imaginação, porque na nossa sociedade a ciência tem critério de verdade, ou seja, é o aspecto das sociedades modernas, o estado chamado de positivo ou científico, legal? Além disso, o Comte, nesse caso, vai propor uma caracterização desse estado positivo. Leiam comigo. Enfim, no estado positivo, o espírito humano, reconhecendo a impossibilidade de obter noções absolutas, renuncia a procurar a origem e o destino do universo, como no estado, digamos, metafísico, ou melhor, teológico, a conhecer as causas íntimas dos fenômenos, como no estado metafísico, para preocupar-se unicamente em descobrir, graças ao uso bem combinado do raciocínio e da observação, suas leis efetivas, a saber, suas relações invariáveis de sucessão e de similitude. Ou seja, vivencia-se o período da ciência como critério de verdade, correto? Legal? Bom, para a gente terminar a nossa conclusão, uma das partes mais importantes da teoria de Comte é a sua proposta teórica da ordem e do progresso, correto? Então, para Comte, isso é muito importante resgatar aqueles princípios da física que ele elaborou. Comte vai articular o princípio da ordem ao princípio físico estático, da estática, certo? Que preserva. Já o princípio que move a ideia de progresso é o princípio dinâmico. E Comte, ele é enfático. Só haverá progresso quando nós tivermos uma sociedade em ordem. Quando estivermos numa situação social que a ordem esteja comprometida, não haverá progresso. Percebam que nesse sentido, ideologicamente, politicamente, o Comte tem uma perspectiva um tanto conservadora, correto? Pensando naquele contexto no qual ele vivenciou ou no qual ele estava inserido historicamente. Nesse caso, essa teoria ela é muito vinculada à famosa frase de Comte: amor por princípio, ordem por base, progresso por fim, correto? E para a gente entender o que seriam essas premissas, vamos por partes. Primeiro, a ideia da ordem, o princípio estático, o que preserva, legal? Procuraria ajustar todos os indivíduos às condições estabelecidas que garantiam o melhor funcionamento da sociedade, o bem comum e os anseios da maioria da população. Ou seja, toda vez que a ordem estiver comprometida por alguma razão, para Comte, o progresso, por definição,
por consequência, também está comprometido, legal? E quando a sociedade estiver em ordem, em contrapartida, haverá naturalmente o progresso. Como? Levaria a evolução, transformando as sociedades da segunda lei universal, da mais simples à mais complexa, da menos avançada à mais evoluída. Ou seja, para Comte, toda vez que a sociedade estiver em ordem, naturalmente haverá o progresso. Isso é muito importante para considerar algumas relações extremamente relevantes. Por exemplo, essa frase do positivismo de Comte está hoje na nossa bandeira nacional, por uma simples razão. No movimento republicano no final do século XIX no Brasil, que derruba a monarquia e instaura o regime republicano, alguns que participaram desse movimento eram positivistas notórios, como alguns militares como o tenente-coronel Benjamin Constant e também outros grandes nomes como Miguel de Lemos, importante representante do positivismo nos seus primeiros passos aqui no Brasil. Então, nesse caso, é relevante a gente considerar, para finalizar a nossa reflexão, o seguinte: para os positivistas, a humanidade atingirá o ápice do progresso afastando-se do misticismo, baseando-se na ciência e, em termos políticos, culto à autoridade, a necessidade de ordem como condição básica do progresso e a república como grande ideal, correto? Então, nesse caso, a gente tem, mais uma vez, a reiteração, a ratificação do quê? Daquela dimensão coletiva que se impõe sobre as partes, as ações individuais e, principalmente, uma perspectiva evolucionista e, ao mesmo tempo, etnocêntrica da própria história. Bom, hoje o positivismo é muito questionado, mas é extremamente relevante por ter sido os primeiros passos da recém-criada sociologia, isto é, a ciência da modernidade, correto? Paramos por aqui, aquele abraço e sempre lembrando, estamos longe, mas estamos juntos. Aquele abraço e até mais.